porque a medicina germânica ela tem um olhar que a medicina tradicional não tem, e que é muito assertivo, muito assertivo. Esses conhecimentos, eu vi que realmente se aplica, a gente consegue sim chegar a uma cura e estabilização do quadro das doenças, sim. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar com a Laís, ela vai explicar certinho o que ela estava sentindo e o tipo de tratamento que a gente aplicou com ela, tá bom? Deixa eu abrir aqui a tela com ela. Pronto, Laís, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Isaías, boa tarde. Boa tarde. Olha, eu sou Laíse, tenho 35 anos e descobri a medicina germânica depois de procurar vários auxílios médicos, um pouco frustrados. Do ano de passado para cá, mais ou menos em novembro do ano de 2023, eu comecei a apresentar alguns sintomas, principalmente nas pernas e nos pés. Os meus pés ficaram vibrando, eu senti os meus pés tremerem e vibrarem, como se um celular estivesse no meu pé. Junto a isso, tremores nas pernas, tremores aqui da lombar para baixo. Então, eram sintomas que me perturbavam muito. Eu comecei a ficar muito ansiosa, não sabia o que estava acontecendo. Às vezes, eu sentia um pouco nas mãos também, um pouco dessas vibrações na mão. Não era uma formigação, também não era dormência. Era somente essa vibração. Vibrava, o pé vibrava. É. E parava quando eu dormia e quando eu acordava reiniciava. Então eu busquei alguns auxílios. Primeiramente eu fui no terapeuta homeopático e ele descreveu que seria algo relacionado à ansiedade, algo mais à parte emocional. Então eu tomei algumas medicações, mas não fez muito efeito. Depois eu fui num médico tradicional, um médico experiente, que já me trata há muitos anos, um médico de confiança. A princípio, ele achou que poderia ser algo relacionado à esclerose múltipla, e aí eu fiz os exames, fiz vários exames, fiz exame de eletroneuromiografia, fiz potencial evocado das mãos, dos pés, dos membros superiores, membros inferiores, também fiz potencial evocado visual. Então, vários exames, e esses exames todos deram normais. Após isso, ele não chegou a um diagnóstico fechado, e sugeriu que pudesse ser algo relacionado à minha coluna e emocional ao mesmo tempo. E aí eu fui, ele me sugeriu ir ao fisioterapeuta, comecei um tratamento com fisioterapeuta, e o fisioterapeuta chegou à conclusão que tinha sido uma crise nervosa que tinha atacado os meus nervos, principalmente o nervo ciático. E aí comecei a fazer sessões com ele, fiz umas 10 sessões, mas aliviou um pouco, mas não chegou à total cura. Então, eu tive um pequeno alívio, mas não chegou a uma cura completamente. E diante desse quadro, já muito ansiosa, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Quando a gente não entende o que ocorre com a gente fica mais nervosa ainda. E quanto mais nervosa eu ficava, pior os sintomas ficavam. É verdade. Eu já tinha tido um pouco de contato com a medicina germânica por conta do curso que eu estava fazendo. E a gente faz parte de uma comunidade, e nessa comunidade, eu comecei a ler e ver, e juntamente com os estudos, que existiam causas por trás das doenças, né? Então, a doença ela não se manifesta sozinha. Ela tem uma causa, ela tem algo ali por trás, um conflito que possa levar à manifestação desses sintomas. E aí, apesar de ter lido sobre e visto e ver que realmente, em vários casos, a medicina germânica foi muito assertiva, eu não consegui aplicar em mim sozinha, porque eu não conseguia achar o conflito. Então, foi a partir daí que eu busquei encontrar um terapeuta germânico e pedindo muito a Deus também que me orientasse nessa escolha, porque é muito importante, né, a gente aliar tudo até a nossa fé. E foi aí que eu fui direcionada para o Isaías, né? O Isaías começou a me atender e foi muito bom porque ele conseguiu me ajudar não só nessa questão desses sintomas que eu estava sentindo, mas também da ansiedade, que era algo que também estava ligada a isso. E aí fizemos as sessões e foi muito legal, foram umas sessões assim de uma descoberta, de uma autodescoberta, várias coisas que eu nem imaginava que podia estar junto a isso. Então a gente voltou.
avaliou a história, avaliou o histórico daquele momento onde começou esses sintomas, outros históricos também da minha vida inteira. Então a gente voltou atrás para ver, e identificamos vários conflitos, várias coisas que poderiam estar acusando aquilo. Então, primeiro a gente começou a trabalhar a questão da ansiedade, e foi algo que deu muito resultado, porque um fato da ansiedade, só para exemplificar, eu já sentia ansiedade desde os 16 anos de idade, e tinha um local que foi onde eu sofri muito com as crises de ansiedade, que foi a faculdade. E aí depois da nossa, acho que foi a nossa primeira sessão, ou acho que foi a primeira sessão, eu vindo do trabalho passei em frente da faculdade. Toda vez eu passava em frente e sentia alguma coisa ruim. E aí eu consegui passar e nem notar que a faculdade estava, que eu tinha passado da faculdade. Do local, aquele local que tinha me trago um grande sofrimento. Eu passei por ele e nem visualizei. Quando eu vi, já tinha passado. Então não me trouxe mais aquele sofrimento. Então eu consegui trabalhar essa questão da ansiedade. Claro que muitas vezes assim, ainda senti algumas crises, então elas foram diminuindo conforme a gente foi trabalhando. E hoje eu não estou tendo mais crise de ansiedade, que eram bem, bem fortes, bem firmes, com diversos sintomas bem complicados, estranhos, e eu não estou tendo mais. E essa questão também dos tremores das pernas, eles foram diminuindo conforme foi passando os meses. Então, a gente teve algumas coisas que foram imediatas, que a gente sentiu que entrou em fase de cura rapidamente, com sintomas de fase de cura muito rápidos, mas outros, como esse, ele demorou um pouco para estabilizar. Então, demorou cerca de 2, 3 meses para conseguir uma estabilização completa. Mas, Perfeito. graças a Deus, consegui chegar nessa estabilização. Não tenho mais tremores nas pernas, não tenho mais as vibrações dos pés, não sinto mais vibrações nas mãos. A sensibilidade dos pés, a sensibilidade das mãos estão perfeitas, voltaram todas ao normal. E tá trabalhando aqui. Eu sinto que ainda tem, às vezes, um pouco, pegando um pouco o ciático, mas ele já tá muito, muito melhor. Então, assim, eu posso dizer que tive a todas as minhas expectativas no tratamento foram alcançadas. Então, foi muito bom para mim. E eu recomendo, porque a medicina germânica ela tem um olhar que a medicina tradicional não tem, e que é muito assertivo, muito assertivo. Não só em mim, quanto outras pessoas que eu consegui olhar e visualizar esses conhecimentos, eu vi que realmente se aplica, e com um terapeuta experiente que saiba trabalhar com a medicina germânica, também aplicando também outros métodos e outras técnicas, a gente consegue sim chegar a uma cura e estabilização do quadro das doenças, sim. Ótimo, Laís. Nossa, que explicação maravilhosa. Para você tem que trabalhar com isso. Eu queria falar assim, desse jeito. Obrigada. Muito bom, muito bom. Foi legal, eu fui até anotando aqui algumas coisas, né, que você foi falando. E eu lembro bem desse desafio que foi, porque você veio com alguns sintomas que falou, Laís, eu nunca ouvi falar disso não, né? Esses tremores nas mãos, nos pés, como se tivesse um telefone vibrando ali embaixo, né? Era muito Nossa. estranho. E sem um diagnóstico médico para ajudar também a dar um norte, né? Bom, a gente tem que olhar para quê? Que tipo de coisa é essa? O que está acontecendo, né? E até por isso que a gente olhou para tantas coisas da sua vida, né? Por isso que a gente teve que passar um pente fino, não é? Até conseguir encontrar o que tinha relação com tudo isso. Então, o lado bom foi esse, né? A gente acabou fazendo, a gente escaneou a tua vida, né? Tratando, basicamente, buscando os seus conflitos, né? E resolvendo todos eles, graças a Deus. Algumas Graças a Deus. mudanças bastante sensíveis, né? Logo no começo. Algumas crises de reparação também, né? Lembra que depois da primeira sessão você mandou uma mensagem para mim, aí eu suei demais essa noite. Nossa, eu suei muito depois da primeira sessão, eu fiquei molhada, eu acordei toda molhada. E tive outras também depois disso, né? Fiquei uns dias, aí depois estabilizou. Mas foi muito interessante. Na primeira sessão a gente já... Essas eu não soube. Teve mais... mas foi suor também? Ou foi outra coisa? Não, foi suor. Muito suor. Teve também questão de sentir o corpo mais quente, né? Também. Sim.
Porque o Acho que conflito foi era bastante intenso. Então a reparação também foi, né? é, Mas nem é se verdade. compara a sensação da reparação, né, que você Nossa, estava tendo com as crises que você tinha. Que estavam nossa, ligadas já ali com a ansiedade, com o pânico, né? Que não é fácil. sim. Só quem vive isso sabe como é. É verdade, é muito tenso, né? É muito pesado, porque ele não só desenvolve, pelo menos no meu caso, Uhum. sintomas de aperto no peito, braço dormente, aquele sintoma de ataque cardíaco. Eu quase não tenho sintomas assim. Esses sintomas de às vezes você sentir o seu corpo fora da realidade, né? De achar que você vai desmaiar a qualquer hora. Então tinha aquele sensação de desmaio. Às É. vezes formigava a mão, o pé, Parecia que ia ter um pressão AVC, né? baixava, ou então era só um lado que ficava fraco, eu sentia uma fraqueza de um lado só. É, Era muito estranho. Eu falava, pronto, eu tô tendo um AVC aqui agora. E pois não é. era, que eu consigo falar, os outros sinais de AVC não se manifestavam. Aham. Conseguia falar perfeitamente, tinha um raciocínio adequado. Meu Deus, e às vezes acontecia em lugares mais inesperados, dirigindo É. carro, ou saindo andando na rua de um lugar para outro. E é muito ruim. Porque Muito afeta a vida ruim. toda, né? Você já não dirige mais com a mesma confiança, não viaja com a mesma confiança, não Isso, trabalha com a mesma confiança, né? justamente, Porque tem algo que não tá justamente. legal, né? Como dizem, tem algo de errado que não tá certo, né? Então, Isso mesmo, é verdade. não é verdade? E assim, foi muito bom. E a gente tem essa sensação de que aqueles sintomas remiram, né? Acabaram. Nossa, traz uma alegria para a gente muito grande, porque É, quando eu procurei, eu estava muito fragilizada, muito nervosa, meu humor estava alterado. E aquela angústia, porque você não sabe o que está acontecendo com você e não sabe o que fazer para poder melhorar. é. Então, eu já tinha ido ao médico, eu já tinha tomado alguma medicação, meu médico já tinha passado canabidiol para mim. E eu estava tomando canabidiol e não estava fazendo efeito nenhum canabidiol. Nesse quesito, ele me acalmou um pouco. Para dormir, comecei a dormir um pouco mais relaxada. Mas para esses sintomas não fez nenhum efeito. Uhum. Então, a gente fica no desespero. O que que eu vou fazer para acabar com isso aqui? Isso aqui é muito desconfortável. É. Tira minha concentração, não consigo trabalhar direito, porque aquele sintoma me perturba. Então, é muito bom a gente se sentir livre, né? E está atrapalhando relacionamentos também, né? Com os filhos, com o marido, né? Porque não tem como você estar completa dentro de Isso casa se mesmo. você tem algum problema para resolver, né? Tem uma pendência aí, tem algo que te preocupa, que te deixa Sim. ansiosa, né? Que Isso provocava mesmo, todo com aquele certeza. pavor, né? Então, e é É justificado, verdade. porque, poxa, você sabe, sente que tem algo, parece assim, intenso, grande acontecendo dentro de você. Você não sabe o que É, é, não sabe o que olhar, e aí, né? Então, é justificado, sim. É justamente. claro que a gente não pode ter medo das coisas, né? Pender pro lado do medo, sempre buscar pelo bem, Uhum. né? É, Mas dá para entender o porquê do medo, né? Dá para entender. sim. É porque a desinformação, ela leva mais ao medo, né? É, O desconhecido. isso. Então, o que que eu posso fazer para melhorar isso? Já tem meses que eu estou procurando auxílio e já fui, e assim, o médico que eu fui é um médico que me trata há 20 anos, é um médico de muita confiança. Uhum. É um médico integrativo, ele conhece muito bem as coisas. Então, quando ele virou para mim e falou assim, com a cara de que estranho, eu falei, meu Deus, o meu médico com quase 50 anos aí de medicina não sabe o que é isso, eu tô perdida mesmo. Dá medo. Dá medo mesmo. E foi bom você falar isso também, de que a gente tem medo do que a gente não conhece, né? Isso, E essa foi uma das suas preocupações, uma preocupação legítima, uma preocupação foi. que eu assim, que eu dou valor nessa preocupação, que você estava tensa, Zé, que tipo de técnica que você usa, né? Porque para minha fé, eu sou Justamente. cristã, eu não Foi posso usar isso qualquer mesmo. coisa, né? Isso, e eu me certifiquei, né? Porque assim, a Aham, gente tem que se certificar do terapeuta que você vai trabalhar, né? Por conta da técnica, o que que ele apresenta, quais são as técnicas que ele utiliza. Porque além da gente ter as nossas convicções, eu tenho minha convicção de fé e minhas convicções morais também. Então a gente tem sim. que se certificar de que aquele terapeuta vai fazer ali o melhor que pode dentro daquilo que eu aceito e acredito.
Sim. Porque se eu também não aceito aquela técnica, aquele trabalho, ele não vai fazer sentido para mim e Uhum. não vai poder ter o resultado esperado. Então, quando eu fui te procurar, eu procurei justamente isso. Não, deixa eu ver como ele com o que ele trabalha. Então, eu te perguntei. Você até tinha falado, eu trabalho com a questão da hipnose. Eu falei, mas a hipnose eu já tenho um receio. É, Porque eu não sei até que ponto você vai levar essa hipnose, né? Essa aham, liberação da mente. Aí você me explicou, não, calma, não é assim, são algumas técnicas, é, né? Você vai ficar à vontade, não vou acessar algo que você não libere. uhum, Então, isso já me deixou mais tranquila, né? O fato também de você ser cristão, a gente acredita nas mesmas, né? No mesmo Deus, nas mesmas isso, coisas. Então, isso abre um canal positivo de até da gente poder se relacionar melhor entre paciente e terapeuta. Eu exatamente. estava confortável e segura, né? Você Uhum, está num ambiente seguro, um ambiente que eu posso falar sobre minha vida, falar sobre as coisas que eu penso, falar sobre a minha fé, falar sobre as minhas convicções. E isso é muito importante. É muito importante a gente buscar isso antes do tratamento. Com quem que eu estou falando, o que que ele acredita, com o que que ele trabalha, né? Qual é o direcionamento, quais são as técnicas que ele usa, para a gente se sentir confortável e seguro o suficiente para poder fazer o tratamento e conseguir o resultado que a gente espera. porque o tratamento depende mesmo das duas partes, né? Precisa ter uma certa conexão ali, né? Senão fica Isso, difícil. E eu, é verdade. enquanto paciente, porque eu também fiz, ainda faço algumas sessões, ainda sou atendido também, eu tinha muita dificuldade também de encontrar. Por isso que eu valorizo essa preocupação, porque eu tinha essa dificuldade, né? Era complicado. Havia muitas misturas, né, de crenças É assim. verdade. Então, dava medo mesmo. A hipnose, no caso, como eu te expliquei, né, e vou falar aqui pro pessoal também, não é acessar, não existe um domínio da mente da outra pessoa, não existe uma invasão, nem nada disso. A gente só, pelo menos a hipnose que eu utilizo, né, é apenas assim, na verdade é tirar a pessoa de um estado de transe que já existe. Então, quando você não consegue estar centrado no aqui e no agora, porque você está pensando em, sei lá, na morte da bezerra, está pensando nisso, naquilo outro, política e tal, e trabalho, você já está no estado de transe, você não consegue estar no aqui e no agora, né? Então, É a verdade. gente chama de hipnose porque são técnicas de hipnose, mas assim, a gente repara que nesse meio terapêutico é até complicado, porque muitas coisas são parecidas e levam nomes diferentes. Então a gente fica meio sem saber, ué, o que está acontecendo aqui, né? Já me perguntaram, Zé, você faz constelação familiar? Eu falei, não, mas você usou uma técnica de constelação? Eu falei, não sabia, né? Tá vendo? Não É sabia. complicado. Eu só sei que eu uso coisas que funcionam, né? E que não invadem, que não passam do limite, não passam dessa Sim, linha que a gente estabeleceu dentro daquilo que a gente acredita, né? Então eu não vou sim, acessar, trabalhar com espiritualidade, a não ser que seja uma espiritualidade compatível. Você, como cristão, eu também, a gente pode falar de Deus numa boa, porque aí, sim. né, não há nenhuma invasão, nenhuma. Quebrando regra nenhuma aqui, né? Tá tudo certo. Com certeza, Não é né? verdade? Até porque a gente acredita que tudo é um propósito de Deus nas coisas, né? Isso. E que se Ele permitiu este momento, igual eu te falei, eu busquei também em oração. Falei, Senhor, me dá uma luz, uma estratégia, algo que eu posso fazer para poder me ajudar. E foi aí que em oração Deus foi me direcionando, né? E Uhum. a chegar no local certo, né? E na pessoa certa. Então você se Então, sentiu segura nesse ponto. tudo, sim, sim, sim. Então, acho que tudo colabora, né? Como a palavra diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então, a gente tem isso, então a gente, entendendo este propósito, a gente se permite estar ali naquele tratamento, naquela situação, né? Que a gente sabe que vai ser positiva, a gente tem uma esperança de que É. seja positivo, né, até o final e que vai dar certo. Quando eu comecei a estudar também nessa área, eu tinha um propósito assim de, bom, vou ter que filtrar muita coisa, eu já sabia que teria que filtrar muita coisa. Mas com o Uhum. passar do tempo fui percebendo que muitas coisas, aquelas que estavam dentro do que foi filtrado, né, colaboravam inclusive para a fé. Porque você começa a perceber, entender um pouco melhor a criatura. E quando você começa a entender um pouco melhor a criatura, você se aproxima do Criador, né? Uma coisa assim. É Então, verdade. uma coisa ajudou a outra. A fé ajudou a formação e a formação ajudou a fé. Foi virando uma coisa assim. Fui Isso, é conhecendo uma mais, foi ficando. construção, né? E quando a gente vê a germânica, eu fiquei impressionada com o conhecimento da medicina germânica, no sentido de que, gente, não tem como não ter um ser maior
que Não. criou todas essas coisas e que já deixou tudo programado para que isso acontecesse. É. É como se, né, Deus colocou ali no nosso DNA uma programação biológica especial, É. que sempre quando acontecer uma situação X, é igual uma programação de computador, né? Se Né? você coloca Entrada uma X. sentença, ou se isso acontecer, acontece isso ou aquilo, ou Aham. isso é aquilo. Então é muito interessante, assim, que como tem essa questão, e você fala, nossa, não podia uma inteligência, o nosso corpo ter criado isso sozinho, né? E existe Sim. algo muito maior que criou tudo isso tão interligado, tão Tão perfeito, né? simbiótico, Tão tão perfeito. perfeito, assim, é muito É. interessante, é muito legal. Somos seres integrais e a gente vivendo neste mundo, a gente obedece algumas leis, leis naturais, né? E a natureza foi criada por quem? Né? Então, isso ajuda muito ao entendimento do porquê das coisas. Tanto é que Sim, a gente começa a estudar e começa a repensar até os termos, né? Porque a gente falava muito de consciência, né? O consciente, subconsciente e inconsciente. Meu, inconsciente não está batendo. Porque é como se o é. corpo fosse consciente. Ele sabe o que está fazendo, não é algo, não está dormindo, não, né? Sim, né? é, Então, não é o acaso, não. Esse aqui não. chegou no acaso, aqui ele desenvolveu isso aqui. O termo inconsciente para mim parece que não cabe mais. Então eu chamo mais agora consciência, a consciência biológica e o subconsciente está ali, permeando os dois, né? Como se fosse uma fase de transição, algo onde a gente pode Uhum. transitar de um para o outro, né? E é ali que a gente costuma trabalhar com um pouco mais de intensidade e ter os resultados melhores. É verdade. Você, então, a ansiedade, as crises que você estava tendo, os tremores e tal, quantas sessões você precisou para conseguir tudo isso? Foram 3 sessões. 3 sessões. 3 sessões. Você não está E mentindo para as pessoas? não, não estou. Gente, olha, eu estou aqui porque realmente é de fato verdadeiro. Se não fosse verdadeiro, eu não estaria falando. Aham. Porque eu obtive êxito. Então, assim, a gente fala para quê? Porque se eu tive um benefício, eu espero que as outras pessoas que procurem também tenham. Porque eu Uhum. sei que muitas pessoas estão passando situações muito difíceis e a gente não pode brincar com isso. Porque, igual É. eu falei, eu estava desesperada já, sem saber o que fazer. E tem muitas pessoas assim também, sem saber o que vão fazer, desesperadas, sem um rumo, sem uma orientação. Então a gente não pode brincar com situações tão sérias, né? É perfeito. Com sentimentos e situações tão complexas que muitas pessoas estão passando quando assistir esse vídeo. Uhum. Então, eu estou aqui para certificar que é verdadeiro, que realmente é eficaz, efetivo e que vocês podem confiar que, claro que cada organismo, né, vai ter a sua resposta Sim. no seu tempo, né? Aqui eu estou compartilhando a minha experiência, que eu Uhum. fiz 3 sessões, foram 3 sessões de terapia com Isaías, e que me trouxe esse benefício sim. Alguns vieram a curto prazo, é imediato. Mas outros, igual essa questão das vibrações do meu pé, esses, que pareciam choques, né? Eram como se fossem choquinhos, que não paravam nunca. Eu já tive um tempo um pouco maior para o encerramento desses sintomas, que foi cerca de 2, 3 meses, para um encerramento desse ciclo. Então, vai de um tempo variado conforme o seu corpo for trabalhando. Mas acontece e dá certo. Perfeito. Muito bom você ter dito isso, né? Porque não existe promessa, Sim, na é verdade? sim. Não existe promessa, não é uma promessa milagrosa, vem que é assim com todo mundo. Sim. Não, não é uma promessa. Porque tem muita promessa falsa hoje na internet. A gente se depara com isso. E isso atrapalha muito. Porque as pessoas vão lá, procuram outro, não resolve. Ah, isso não funciona. Né? Sim, justamente. E às vezes só E foi em alguém que aí, estava prometendo demais. isso. Então, É. assim, vai de caso a caso, né? A capacidade também do corpo se regenerar. Uhum. Você também tem essa situação de você. Primeiro, você tem que estar disponível para o tratamento. Então, se você não estiver totalmente disponível, colocar para fora, não esconder aquilo Uhum. que você passou, sentimentos, fatos, você já vai ter um grande êxito. E também tem a sua capacidade corporal, né? Que cada um tem um corpo de uma forma, tem um DNA, tem, Uhum. né? E aí cada corpo vai responder conforme a biologia dele, né? É. Então, tem pessoas que vão estar ali mais jovens, outras mais velhas, mas isso não quer dizer nada, né? Também tem. A pessoa pode ser mais velha
e pode Não, se abrir plenamente ao tratamento e dar tudo certo. eu A acho que pessoa se pode não. ser jovem e ser bloqueada e o tratamento não fazer tanto Isso. efeito, né? Eu acho que se não for uma questão de capacidade regenerativa biológica mesmo, alterada, é igual para todo mundo. Teve até uma senhora Sim. que eu atendi que ela me surpreendeu demais por dois motivos. Ela já tinha, acho que 80 e poucos anos, quase 80, não lembro agora. E ela tinha uma úlcera varicosa, né? As veias da perna dela não estava mais ali conseguindo fazer o trabalho direito e ocorreu uma úlcera ali, era perto do pé, perto do tornozelo. E para quem já é da saúde sabe como que é difícil fechar uma lesão como essa. E ela me procurou. E eu fiquei preocupado, falei, poxa, um atendimento online, né? Lá longe, né? Ela morava lá no Nordeste. E aí eu falei, nossa, será que ela vai conseguir fazer direitinho, né? O que tem que fazer? E se ela conseguir, será que o corpo dela vai responder direitinho também, né? Mas eu tava mais preocupado assim, se ela conseguir resolver o conflito e ela emocionalmente e mentalmente conseguir viver melhor, para mim já tava muito bom. Fizemos o atendimento. No meio do atendimento, ela não deixou a porta fechada. O neto dela apareceu no meio, entre eu e ela. Sorte que ela tava com o olho fechado. E eu rezando aqui, nossa senhor, tomara que ela não abra o olho agora. Tomara... Você imagina, ia atrapalhar a Tudo sessão, né? quebrar essa. Tudo para dar errado ali. E aí saiu, mas pensa numa pessoa com uma capacidade de processamento, uma capacidade de ressignificação impressionante. E eu fiquei admirado. Falei, eu me senti mal. Falei, tá vendo? Fico julgando as pessoas. Olha só a qualidade, olha a capacidade que essa mulher tem de ser tratada, né? É igual eu falei, a pessoa tem que estar aberta para receber o tratamento. Então não adianta eu chegar aqui, falar para você que eu estou sentindo os meus sintomas, mas eu não liberar aqui dentro de mim Se você o que não está permitir, não acontecendo e eu adianta. não querer ressignificar, porque eu posso continuar com o conflito pro resto da minha vida. É Eu uma não questão de quero escolha tocar até. nessa aqui, né? Eu não quero tocar nessa gaveta aqui. É, Se eu não deixar tocar naquela gavetinha ali que está fechada, naquele lixinho guardado, eu não vou melhorar. Então, é uma das coisas que eu até tinha te falado quando a gente começou a conversar, que eu tinha decidido. Eu falei, eu decidi que eu quero mudar, eu olha. quero significar. Eu tenho que fazer alguma coisa, se eu tiver que fazer alguma coisa para poder melhorar, eu vou fazer. Então, eu já tinha decidido dentro de mim. E se eu tiver que ressignificar alguma memória, eu vou ressignificar. Se eu tiver que perdoar, vou perdoar. Eu quero mudar, eu quero essa mudança dentro de mim. Então, foi também essa Perfeito. questão da decisão, ajudou muito, né? É, muito bom. E aí, o resultado tá aí para mostrar, né? E É essa senhora verdade. também, atendi ela em novembro. Em fevereiro ela mandou uma mensagem para mim. Isaías, quero te agradecer. Olha só meu pé. Não tinha mais nada ali. Eita, que coisa boa. Até a lesão. Então, assim, eu já tinha me dado por satisfeito por ela estar melhor internamente, né? Sim. E aí, 4 meses depois, a lesão dela já não existia mais. E é aquilo que você falou também, né? Alguns resultados vêm depois, né? É uma coisa mais gradual. Justamente. Demanda ali de um tempinho melhor. É verdade. Muito bom. Muito bem. Satisfeita? Eu estou, Tá graças a feliz? Deus. Estou bem feliz, eu falo para todo mundo. E todos que estavam junto comigo, que estavam sofrendo junto comigo, né? É. Porque eu ficava reclamando, falando e tudo mais. Né? Esses dias eu até compartilhei lá na família, gente, acabou! Eu não estou sentindo mais nada, eu estou muito feliz, nossa, eu tô bem assim, bem realizada, bem feliz, não só por conta dessa questão também dos tremores, dessas vibrações que me incomodavam o dia inteiro, à noite, mas também por conta da ansiedade, porque finalmente eu consegui ter um controle da ansiedade. Porque eu já tinha feito algumas sessões de terapia, não tinha dado muito êxito, aí fiquei muitos anos sem fazer nada, e vai e volta. E aí foi que era uma questão que pegava muito também, né? E Né? agora eu já consegui ter um controle, né? E foi muito bom mesmo. Acho que foi até além do controle, né? Você passava na frente do lugar que mais te deixava ansioso, não sentiu nada, você nem precisou controlar, só não Eu veio. nem vi. E Né? aí também tinha a questão quando eu retornava para casa, igual eu te falei, que quando eu ia tranquila. Quando eu voltava do trabalho, eu sempre tinha crise. E aí eu não tô tendo mais. Eu volto dirigindo tranquila, sem crise. Passo lá na metade do caminho, quando eu vejo que já tô bem, eu falei, opa, vou chegar em casa ótima. Só com o cansaço mesmo do dia, mas Uhum. não com a crise de ansiedade que eu tinha toda vez que eu voltava para casa, assim, sem explicação. É, Então, não tô tendo mais, graças a Deus. muito bem. Laís, muito obrigado por compartilhar com a gente
tua história, tá? O seu processo, um processo muito bonito, inclusive, tá? E que Deus te abençoe e a gente segue Amém. junto nesse Amém. mundão. Obrigada, Isaías. Eu que agradeço toda a atenção, porque uma coisa que eu achei muito interessante foi que você me acompanhou não só nas terapias, mas teve aquele cuidado do pós. Sempre me mandava uma mensagem lá, está tudo bem? Como é que você tá? Você tá se sentindo bem? Teve algum progresso? Como é que tá? E eu, não, ó, tô melhor, mas ainda tá um pouquinho. E, não, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Então, esse cuidado também do pós foi uma coisa que me deixou muito contente, porque a gente se sente acolhida, né? Assim, poxa, cuidado, né? É. Esse cuidado, se sente cuidado. Olha, não esqueceu de mim, só foi aquelas 3 sessões e acabou. Não, nunca mais eu te vejo, só vejo. Não, teve esse acompanhamentozinho também depois que foi muito legal. E Sim. eu te agradeço bastante por isso, pela disponibilidade em me atender, assim, com tanta prontidão, porque eu te mandei mensagem, no mesmo momento você me atendeu, já começou a conversar comigo, já me explicou como era a sessão, como era o tratamento. Então, é legal também porque você não começou para depois me dizer como acontecia. Então, antes de eu começar o tratamento, você já me expôs como seria, né, toda a questão de como ser os encontros, a questão financeira, então tudo foi muito bem esclarecido antes de começar. E aí eu comecei, foi muito bom os encontros, sempre muito pontual, né, sempre ali conversando comigo, entregue também, não estava com aquele pensamento de eu tenho que terminar, você tem um horário, né, muitas vezes a gente Não. até passou do horário que estipulado, e finalizou, e esse pós, que foi esse acompanhamento, que foi muito interessante, foi muito bom, porque a gente sente cuidado. Isso é algo que eu vejo hoje em dia que falta muito, esse cuidado, né? Eu acho que hoje as pessoas sofrem muito mais porque não são cuidadas, não tem um olhar de cuidado. Então, alivia até o nosso sofrimento nos processos, né? E eu só te agradeço e desejo que você cada dia mais prospere mais no que você faz, que você continue atendendo com, com a mesma dedicação, com o mesmo amor, né, com esse mesmo cuidado que você tem com seus pacientes, e que cada dia mais o seu trabalho venha crescer e que você venha alcançar muito mais vidas, né, muito mais almas, pessoas que precisam desse auxílio.